Olá, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Meu querido, eu queria que você pensasse comigo hoje sobre algo extremamente importante e, ao mesmo tempo, talvez uma das coisas que mais é ignorada por parte de algumas pessoas. Nós vivemos hoje em um mundo onde está muito acelerado, um mundo que está numa velocidade que nós não conseguimos controlar, acompanhar. Os acontecimentos, as informações. Em certo ponto, às vezes é bom, porque todo mundo tem acesso a informações, mas o que a gente percebe é que está tendo um efeito colateral muito grande, porque as pessoas têm vivido assim, tão acarretadas, super atarefadas. Existe uma pressão no ser humano hoje, cada vez mais ela está aumentando. A gente percebe que o número de pessoas, a gente que tem acesso e praticamente todos os dias estamos conversando com alguém, indo até alguém, orando por alguém, muitos pedidos de orações. E a igreja, diga-se de passagem, tem feito um ótimo trabalho ao longo de todos os anos, atendendo as pessoas. Talvez a gente não consiga medir o quanto que a igreja tem feito um bom trabalho de atender pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem saber mais o que fazer. E aí a gente tendo acesso a vários tipos de situações e casos diferentes uns dos outros, complexos, outros leves, outros moderados, outros já mais graves, enfim. A gente percebe, de um modo geral, que existe uma opressão vindo do próprio sistema desse mundo que está mantendo as pessoas cativas e escravas. Hoje o ser humano está posto à prova. Outras vezes, por conta das suas próprias escolhas em optar, em seguir um padrão, que não é o de Deus, que não é saudável, mas o padrão do mundo, que dita as suas regras para as pessoas viverem na aparência, para poder, quem sabe assim, disputar algo com alguém. E ela segue esse caminho, esse padrão, e ela começa a colher uma série de coisas que não são boas, que danificam, que prejudicam a sua saúde emocional. É grande o número de pessoas que hoje estão enfrentando esses tipos de problemas. Temos pessoas que fisicamente, aparentemente estão bem. Temos pessoas que até mesmo financeiramente parece que estão bem. E temos pessoas que também parece que espiritualmente estão bem. Mas a sua alma, a sua emoção, o seu emocional, elas estão com gravíssimos problemas. Carregam dores. E olha que nesse momento eu estou me referindo e dizendo a pessoas que, a bem da verdade, até professam a fé. Mas dentro do coração delas, elas carregam uma condenação, um senso de culpa. Talvez uma situação que aconteceu há anos, na infância, na adolescência, e que hoje ela carrega ainda essa dor. É um trauma vivido, né? Talvez a dificuldade que teve de relação com alguém, de convivência, e dali saiu, né, um desentendimento e mágoas, e teve dificuldade em liberar esse perdão, e até hoje sofre com isso. E isso é muito danoso. Isso faz um mal terrível. Isso prejudica o emocional, prejudica os sentimentos, desgasta a vida da pessoa. Há um tempo atrás, eu, sem assim querer ser preciso em datas, em tempo, porque teria que se ter um estudo mais profundo, mas vamos colocar 20, 30 anos atrás, mais ou menos. Falando do meu ponto de vista, da minha experiência, né, eu lembro muito bem que quando alguém sofria com esse tipo de situação, uma tristeza profunda, ou quem sabe até mesmo não se habituava muito a dizer, mas com essa depressão profunda, crônica,
que hoje tem nomes, na ciência dá nomes para cada situação, os profissionais da ciência. Era algo muito estranho, não era tão comum. Embora, se você for estudar, remonta isso ao século XIX, onde começou a estudar a questão da melancolia do ser humano, enfim, mas foi ganhando forma. Nós vamos colocar aqui nesse período de uns 30 anos atrás. Você quase não ouvia, era um tanto quanto estranho. Hoje já está mais assim. É mais comum hoje você ouvir dizer que alguém está sem condições de trabalhar, de cuidar da família, de estudar, de viver a sua vida por conta de uma profunda tristeza, profunda amargura, pelo um pânico, por um surto. Hoje você sabe que existem pessoas que têm dificuldade, ou melhor, tem pessoas hoje que são afastadas de trabalhos por empresas por conta dessa situação. Até um tempo atrás, isso não se via. E alguns especialistas dizem que daqui mais ou menos nos próximos 20 anos, daqui 20 anos, vai ser muito comum. Vai ser muito comum as pessoas, ao se encontrarem, dizerem assim, eu estou tomando esse medicamento para essa minha tristeza, para essa minha angústia. Hoje você sabe que existem pessoas que precisam de medicamentos para dormir. Eu não quero, de forma alguma, condenar esse tipo de recurso, porque a ciência, a medicina evolui e ela tem os seus benefícios. Ela estimula, substâncias no cérebro que faz com que a pessoa se acalme, faz com que as pessoas durmam, enfim. Mas eu quero falar mais na linha pastoral. Porque a gente tem percebido que muitas, e não são poucas, muitas pessoas, até mesmo, como eu disse, pessoas que professam a fé, têm convivido com amarguras no coração. A Bíblia, ela diz que o homem, e assim nós cremos, que o homem ele é composto pela parte material e pela parte imaterial. A parte material é o seu corpo, é esse físico. E a parte imaterial é o seu espírito e a sua alma. Então o homem é composto de forma integralizada, espírito, alma e corpo. Estão tudo interligados. Dependendo do que ocorre com um, afeta o outro. O espírito, a alma e o corpo. E o que a gente tem percebido é que muitas pessoas hoje têm se preocupado muito com o corpo. E hoje, muita gente, infelizmente, faz disso uma fuga, descarrega, desconta lá na academia, desconta no exercício. Outros desconta no excesso de trabalho. Outros procuram ter uma imagem que chama atenção, um belo corpo, uma bela forma. E aí, a gente só abre um parênteses dizendo que o exercício corporal, ele é super indicado, ele é muito bom, ele é muito saudável, ele é necessário. Mas eu estou dizendo aquelas pessoas que avançam esses limites, que não conseguem controlar os limites, e começa a fazer um culto a isso, começa a endeusar essa situação. E aí, aparentemente, você olha e fala, você fala e olha, olha e fala. Que pessoa que está bem, seu corpo está bem, está em dia os exercícios e tal. Só que às vezes, muitas das vezes, aí cada caso é um caso, a gente não está aqui de forma alguma querendo taxar nada, mas às vezes sua alma não está bem, seu emocional não está bem, densas tristezas profundas. Meus irmãos, gente querida, todos nós temos momentos de tristeza. O apóstolo Paulo chega a dizer da complexidade da vida cristã e ele diz, em tudo somos atribulados. Mas eu estou me referindo àquelas coisas que são crônicas, que ele te leva a maus pensamentos. Por outro lado, existem pessoas que
super espiritualiza todas as coisas, desconsiderando que ele é um ser humano que está numa terra. Numa terra que diga-se de passagem, que está marcada pelo pecado, marcada pela violência, marcada pela injustiça social, marcada pela miséria, marcada pela fome, marcada pela desonestidade, marcada pela corrupção. Esse é o ambiente que nós vivemos. Então ele faz uma vista grossa para isso, ele desconsidera isso, ele ignora isso. E aí, quem que sofre? Sofre a sua alma. A sede das emoções ficam comprometidas. Por isso que eu chamo a sua atenção para isso. Porque o Senhor Jesus, ele, o mestre por excelência, aquele que conhece o homem, deixou um manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada, e lá nesse manual, ele tem orientações. Ele nos dá orientações, que muitos ignoram, que muitos não olham, que muitos não dão o devido valor. Ele disse assim, que ele daria descanso para nossas almas. Vinde a mim, eu vou dar descanso para as vossas almas. Ele nos deu algumas ferramentas para nós poder, nesses momentos que eu diria que são inevitáveis, que acontecerão. Se você, porventura, disser, nunca aconteceu comigo isso, eu nunca tive problema com isso, eu quero te informar, de uma forma muito realista, que vai ter problemas. Vai ter momentos de dores, momentos de frustrações. Está mais que comprovado que a depressão hoje ela vem de várias situações. Não tem como você dizer que é por essa, somente por essa. É por várias. A perca do emprego, a perca de um ente querido, uma enfermidade, um diagnóstico médico, um ambiente que você frequenta, por exemplo, que é pesado, que tem muito assédio moral, além da medida, pode desencadear, desenvolver. Então, os profissionais da área estão aí direcionando várias situações. A Bíblia Sagrada, ela nos dá muitas referências que nos ajudará em muito. Basta nós recorrermos a ela. Então, nós queremos, com isso, dizer a todos que há uma solução. Em tempos de grandes batalhas na mente, que estão comprometendo muitas pessoas que estão com problemas gravíssimos, seríssimos. Os profissionais da área, os psicólogos, psiquiatras, os terapeutas, estão fazendo o que podem, usando o que têm. Mas a igreja também, nesse momento, como sempre fez, tem feito também o seu trabalho. E nós temos muitos irmãos que venceram, muitos irmãos que passaram por situações difíceis. Uns gostam de comentar, outros preferem não comentar, outros... Cada um. Mas nós temos relatos, exemplos, experiências de irmãos que venceram situações dramáticas na vida. Viveram encarceradas por muito tempo, viveram aprisionadas por muito tempo, conviveram com a dor, com um fantasma terrível por muito tempo. E com a graça de Deus, com a orientação e direção do Espírito Santo, venceram. Tem um versículo, por exemplo, que até deixei aqui na tela, é esse versículo aí. Ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha o que Tiago está dizendo, a recomendação para ser curado. Confessem, falem. Está comprovado que o diálogo, a comunicação, ela é uma ferramenta poderosíssima por si só. As pessoas querem ser ouvidas, mas hoje todo mundo, a maioria, está tão numa correria muito grande que elas não têm tempo mais para escutar. Que escutar é olhar nos olhos, é assimilar cada palavra, é se envolver com a dor, é estar dentro daquele problema. Hoje isso é muito raro, muito escasso. E aí está a orientação da palavra, confesse uns aos outros. Ficar preso
enclausurado dentro de si mesmo, só prejudica o problema. E o grande problema desse problema é que ele evolui. Ele cria raiz. Para ser sarado, eu tenho outras referências, mas essa, por exemplo, diz aí: confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim, e nessa terapia, ela já por si só desmonta muita coisa. Então, meu amigo, não se feche, procure alguém, converse com alguém, confie, abra-se com alguém. E você vai encontrar um alívio já nisso aí. Porque a oração de um justo, que é a parte, a continuação do versículo, até ali mesmo, a oração de um justo pode muito. E aquela pessoa que estará orando por você não significa que ela é superior a você. Porque certamente ela passou por isso também já e teve necessidade que alguém fizesse o mesmo com ela. Ou certamente também vai passar. Então, guarde isso no seu coração, considere isso no seu coração, não se desespere. Não dê ouvido a maus pensamentos que vêm. Fique firme, procure ajuda, levante a cabeça. Né? Nós vamos ter, por exemplo, nessa quinta-feira feriado aqui na congregação, um encontro mais ou menos nesse sentido. Aonde nós vamos ter alguns irmãos que vão nos vai compartilhar conosco o que viveu, o que passou, as dores que enfrentou e como venceu. E vai ajudar muitas pessoas. Caso você possa estar presente, quinta-feira às 19h30 aqui na congregação da Vila Pioneiro. Mas que Deus possa lhe abençoar grandissimamente, sua vida, sua família. Não deixe essa dor do passado, essa culpa, essa condenação, roubar a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar. Não deixe. Você tem condições para isso, não deixe. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Supere, suporte. Liberte o seu coração. Né? Não deixa nada barrar o processo do aperfeiçoamento que nós chamamos de santificação na sua vida. Não deixe ele ficar parado no tempo. Que o pensamento de Deus para você é que você cresça na graça e no conhecimento, cresça, evolua. Então não deixa nada nem ninguém barrar isso, parar isso, interromper isso na sua vida. Se for o caso de procurar ajuda, procure. Se for o caso de perdoar, perdoe. Se for o caso de abraçar, abrace. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e o convite está feito para todos no nome de Jesus. Deus abençoe.